Então, olha só, existe dentro da banca VUNESP, existe conteúdo base da banca. O que é conteúdo base da banca? São conteúdos que fazem parte do corpo da prova, que nunca vão mudar, que sempre vão estar na sua prova. Vai alterar o quê? Como pergunta, grau de complexidade, particularidade, como que é apresentado para você, mas toda prova vai ter. Esses conteúdos que você colocou aqui, não todos, tá? Mas igual matrizes não é sempre, mas alguns aqui, ó, fazem parte da base da VUNESP e você vai encontrar na sua prova da Santa Casa ou de qualquer outra prova da VUNESP. Débora, quais, por exemplo? Probabilidade, química orgânica, estequiometria, dinâmica, cinemática. Esses conteúdos, qualquer prova que você pegar da VUNESP vai ter. Se for a UEA no Amazonas, tem. Se for a Santa Casa, em São Paulo, tem. Se você for na Unisul, ali no Sul, tem. Se você for na Bahia, tem VUNESP na Bahia agora, gente, tem. Por quê? Porque isso faz parte do corpo da banca. Aí, o que acontece? O que eu preciso me preparar? Para linguagem, grau de complexidade, como isso aparece. É isso que a gente treina, que é conteúdo base. Provas níveis 1 tem um conteúdo base mais acentuado. Prova nível 2 um pouco menos. E nível 3 aí já dá uma mudadinha um pouco maior. Isso é conteúdo base. O que eu preciso treinar além de conteúdo base? Eu preciso treinar o que é específico. Se eu for para a UEA, tem conteúdos que só caem na UEA. Se eu for fazer FAMERP, tem conteúdos que só caem na FAMERP. Na Santa Casa, tem conteúdo que só cai na Santa Casa. Então, olha só, mas quais são esses conteúdos? Antes de eu saber os conteúdos específicos, eu tenho que dominar o que é base. Porque conteúdos específicos tem uma questão, duas, três. O conteúdo base, 70% da sua prova. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, domina o que é base. Você não pode errar nenhuma questão de probabilidade de passar na sua frente. Por quê? Eu estou te avisando hoje, ó, sua prova vai ser em outubro, e eu estou te avisando hoje que vai ter probabilidade na sua prova. Ou probabilidade comum, simples, sozinha, ou probabilidade com combinatória, ou probabilidade com alguma exceção, mas ela estará lá, não tenho a menor dúvida disso. Então, nós temos um conteúdo base da VUNESP e os conteúdos específicos. Deu para entender? Então, quando a gente compara e você vê essas repetições, isso é bacana que você tenha feito. Quais são essas repetições que você está vendo? O que é base? Então, ó, química orgânica é um conteúdo base da VUNESP. A questão é, vai cair reação orgânica, vai cair polímero, vai cair radioatividade? Quais são as possibilidades? Isso aqui é comum? Então eu vou estudar isso aqui. Porque se não for esse tópico, é esse. Se não for o tópico A, vai ser o B. Se não for o B, vai ser o C. São essas nuances que vai te colocar na frente e fazer você passar esse ano. Gente, isso ficou claro para vocês? Esses são os conteúdos que mais caem, mas não sei se vai ser suficiente. Olha só, Sara, então acho que agora você entendeu, é o que mais cai, que é conteúdo base. Então, ó, se o que mais cai é conteúdo base, você vai se deparar com esse conteúdo e provavelmente você vai bem, beleza? Por quê? Porque você está focando nisso. Você precisa do algo a mais. Por quê? Porque você tem que sair da nuvem e subir. Na nuvem, o que é a nuvem, Débora? Imagina só. Eu tenho a quantidade aí, milhões, né, de candidatos. Vamos supor que na Santa Casa a gente tem aí 5.000 candidatos. Vamos chutar em 5.000 candidatos. Desses 5.000 candidatos, 30% desses candidatos estão estudando e são realmente concorrentes. Só 30%, Débora, por incrível que pareça, só 30%. Não tem mais de 30% de candidatos que realmente estudem para a banca. Por quê? Porque boa parte dos candidatos vão tentando a sorte e outros estudam de tudo. Então, eles não são candidatos. Eles não estão concorrendo à vaga. Agora, 30% é aluno que realmente está na pegada, que conhece a prova, que sabe o que está fazendo, que está ali para fazer. Então, beleza, Débora, estou aqui, tenho 30%. Esses 30% que estão na pegada, eles fizeram as provas também. Então, o que vai te diferenciar desses 30% para fazer você aprovar? O que vai fazer você sair dessa nuvem dos 30% é você conhecer critério de correção, é saber as particularidades, é saber o que esses candidatos não sabem. Deu para entender? Beleza? Aquela fala de quem se prepara para a FUVEST também se prepara para a VUNESP. Mito, Pedro! Vou te falar por quê. Ontem a gente já teve um aluno aqui
que está há 4 anos se preparando na live, ele estava com a gente aqui ontem, foi muito bacana. O que acontece? Gente, a FUVEST, ela tem um vestibular mais difícil? Eu parto da seguinte ideia. Não existe o vestibular mais difícil ou mais fácil. Existe o vestibular que você se preparou e o vestibular que você não se preparou. Então, a FUVEST, ela não é mais difícil. A FUVEST, ela tem particularidades dela. Então, o aluno que estuda para a FUVEST, ele conhece as particularidades, as características dela e que não necessariamente conhece da VUNESP. Eu conheço casos de alunos que passam na FUVEST, mas não passam na UNESP. Conheço casos de alunos que passam na UNESP e não passam na FUVEST. Ué, então é porque uma é mais fácil que a outra? Não, é porque elas são diferentes, ok? E tem aqueles casos extraordinários que os alunos passam em tudo. Só que isso não é regra. Então, a gente não pode pegar a exceção e colocar como regra. Não, Débora, mas eu conheço uma pessoa que ele passou na FUVEST, passou na UNESP, passou na Unicamp, passou no UITA. Eu também conheço. Mas isso é uma exceção. A gente tem que ver o que é regra. O que é regra? A regra é o aluno escolher alguma faculdade, focar nela, estudar e passar. Isso é regra. Exceção são os casos extraordinários que acontecem, mas é exceção. Vamos pensar em mortais, beleza? Então, olha só. A FUVEST não é mais difícil, ela é diferente. A UNESP é mais difícil que a FAMERP? Ela é diferente. A Unicamp é mais difícil? Ela é diferente. Então, olha só. Nós estamos falando de bancas distintas. FUVEST tem uma prioridade, Unicamp tem outra, Unesp tem outra, todas, né? A FAMERP tem outra, a Unifesp, outra coisa. Então, nós estamos falando de provas de bancas diferentes, de prioridades de seleção diferentes. Assim, para mim, essa frase é um mito gigante. Quem se prepara para a FUVEST faz qualquer vestibular. Eu conheço alunos que se preparam para a FUVEST há 4, 5 anos e não passou em nenhuma. Se isso fosse verdade, o aluno teria passado em outras. Se a FUVEST é a mais difícil e eu estou me preparando para ela, então eu passaria em uma que é mais fácil. Passaria na Unicamp, que é mais fácil, na Unesp, que é mais fácil, na FAMERP, e não acontece. Então, isso é mito. O que vocês precisam pensar é o seguinte: se o foco é FUVEST, faça tudo, ninguém pode saber mais da FUVEST que você. Se o foco é VUNESP, ninguém pode saber mais da VUNESP que você. Tudo bem? Então, olha só, fácil e difícil é relativo. Depende do quanto você está ou não preparado para aquela prova. Então, se prepare com força, com vontade e determinação para passar na prova. Independente de qual seja. Deu para entender? Tudo bem?